Eu comecei o primeiro dia do protocolo com 72 quilos e 800 gramas e hoje estou no meu 23º dia com 65 quilos e 800 gramas. Eu já eliminei 7 quilos. Eu encarei o protocolo de 28 dias. Eu participo da comunidade do jejum intermitente 10 e acreditei no protocolo. Estou no 24º dia. Eu já tive resultado na balança, eu emagreci 7 quilos. Em menos de um mês eu perdi 10 quilos. Vocês têm noção do que é isso? 10 quilos em menos de um mês. Hoje é o meu 23º dia, eu já eliminei 9,7 kg. 23º dia do protocolo, o milagre do jejum, e já perdi 7 quilos. A gente proporciona saúde, autoconhecimento, porque está muito ligado com a parte espiritual. A gente sabe, né? O jejum, a gente fala aqui muito do terapêutico, mas o jejum espiritual já é milenar. Filósofos, pessoas importantíssimas já faziam jejum para poder ter essa conexão maior. Então, realmente, ele consegue te levar além. Então, não é simplesmente apenas corpo, é corpo espiritual. E o jejum desintoxicante engloba tudo isso. Passa pra gente a imagem da ponte, né? Pro pessoal interno tá acompanhando. Bom, exatamente. De um lado, a vida intoxicada e de outro, a qualidade de vida de excelência. O que a gente quer aqui hoje é conduzir você por essa passagem da ponte. Então, hoje você pode estar doente, com sintomas, acima do peso, desejando ter mais saúde, que é no comecinho dessa ponte. E nós vamos te dar todo o apoio, estrutura, conhecimento para você atravessar essa ponte e realmente entender que existe saúde plena, vida em abundância através dos nossos métodos. São mais de 3.000 vidas transformadas através do milagre do jejum. Então isso realmente eu acho que é o nosso... a maior felicidade, né, amor? Da gente conseguir ver tantas mensagens positivas e realmente a gente quer mudar a saúde do Brasil. Esse é o nosso propósito e a gente espera que você também esteja com a gente nessa corrente do bem. Até porque nós queremos pessoas comprometidas e pessoas que façam valer esse momento com a gente. Eu tenho certeza que a partir do momento que você absorver esse conteúdo, você já começa a colocar isso em prática e você vai começar a ver as transformações no seu corpo. Pode ter certeza disso. Vocês vão entender qual que é o método exclusivo que a gente criou. Né? Acho que é a chave, o ponto no qual a gente tem que abordar é um método exclusivo, que é o jejum desintoxicante, não é isso? Exatamente assim. Muito se tem falado de jejum intermitente, né? É um assunto que realmente muitos médicos estão falando, mas o que a gente fez foi colocar toda a nossa experiência. Então a gente conseguiu testar na prática, eu testei em mim, várias formas, a maneira de quebrar, o horário de quebrar, então eu também fui cobaia para poder entender como que o nosso corpo reage ao jejum, os tipos de alimentação. E isso é tão verdade que a gente conseguiu, patentear o nosso protocolo de jejum desintoxicante. Então, realmente aqui, como o Wesley fala, é o nosso filho, né, amor? É o nosso filho que a gente criou com tanto carinho, com tanto amor, e a gente está passando aqui para vocês de uma maneira didática, de uma maneira que você consiga estar fazendo, e esse passo a passo vocês vão entender e, sem dúvida, começar a aplicar isso e já começar a ver as mudanças e as transformações na vida de vocês. A gente tem um propósito. E a gente sabe que as pessoas procuram o jejum para emagrecimento. Mas é muito comum as pessoas começarem a fazer o jejum e verem como vai muito além do emagrecimento. Vai principalmente uma transformação, cura interna, benefícios de tratamento de doenças, prevenção de doenças e vai muito, mas muito além do que o emagrecimento. E as pessoas, a partir do momento que começam a fazer, percebem que essa transformação é uma transformação muito profunda. Antes de conhecer o Wesley, eu já praticava o jejum, né? Mas da minha maneira. Quem já acompanha a gente nas lives já ouviu a minha história. E depois que eu encontrei ele, coincidentemente ou não, ele já praticava, já ensinava para os seus pacientes o jejum. E a gente simplesmente juntou, acho que propósitos, e a gente partiu dessa caminhada estudando mais e mais sobre o jejum e a gente conseguiu criar o nosso protocolo, né, amor? Mas bem testado e realmente vai ser um sucesso. A gente quer mostrar para vocês como que é isso na prática. E eu já tive do outro lado. Eu e a Carla já estivemos do outro lado e sabemos como isso é triste. Eu falo porque eu era um médico extremamente frustrado, né? Eu era um médico que eu não conseguia resolver problema de ninguém. A minha história começou lá na nefrologia. Tratava pacientes terminais, pacientes que estavam ali dependendo de uma hemodiálise para sobreviver. Pacientes dependiam de um transplante renal para sobreviver.
E muitos ali na beira de morte do leito comentavam comigo: doutor, se eu soubesse que eu estaria aqui nessa situação, com certeza eu já teria mudado toda a minha história, cuidando mais da minha saúde, olhando para a minha alimentação, tendo práticas de hábitos de vida saudáveis. Então eu já tive do outro lado, e eu sei como é que funciona, e eu sei como é que é esse caminho que é construído na cabeça dos jovens médicos que vão se formar, e depois como é que o médico entra no mercado de trabalho. Ele é visitado por farmacêuticos, ele é visitado por uma série de representantes de laboratórios, e você fica ali, preso nesse sistema, e ninguém te ensina qual é o caminho correto. Por isso que nós estamos aqui querendo mostrar qual o caminho. Dá um basta na vida de vocês. Dá um basta nessa questão de parar de tomar remédio, de sentir dor, de você estar vivendo a sua melhor versão, com muito mais energia, muito mais disposição. E é claro, sem dúvida, prevenir doenças. Sem dúvida, prevenir doenças. Esse é o nosso propósito. São inúmeros pacientes que passam na minha clínica que querem vivenciar a sua melhor versão através do jejum desintoxicante. Nós tivemos outro lado, e eu sei como é que é. Eu sei como é que a gente fica preso nesse sistema, e boa parte das pessoas não tem noção que existe um outro lado, um lado que você possa estar vivenciando e, sem dúvida, prevenindo doenças e até curando. Só por curiosidade, Pri, quantos quilos você eliminou em 28 dias? Em 28 dias eu eliminei 6 quilos. E você, Ranieri? Eu também perdi 6 quilos. O que aconteceu nessa vida que vocês não imaginavam que iria acontecer nesses 28 dias? Não, perder peso tão rápido. Eu achava que isso daí era balela. Eliminar aquilo rápido, gente. Porque, vamos falar. Se fosse fácil emagrecer, o mundo seria magro, né? Então, assim, não é uma coisa fácil. Você tem que se esforçar, né? Então, cada dia que eu pesava e o peso caía, né? A gente comemorava junto, né? Com o milagre do jejum, a gente viu o resultado. Por exemplo, hoje eu tô pesando menos do que eu gostaria de ter pesado. A meta que eu tinha estabelecido era de 88, eu tô com 87,5, 9. E em 28 dias eu perdi 7,7 kg. Uau! E agora, né? Com 7,7 kg a menos, como que você tá se sentindo? Como é que tá a vida? Assim, conta pras pessoas. Eu tô me sentindo bem, muito bem. Eu tô me sentindo assim com gás para continuar. Realmente é uma coisa como se tivesse uma limpeza, sabe? Em você, assim, uma coisa que você fica livre. Você se sente livre, porque você fala assim, eu não estou tendo fome para comer isso, sabe? A gente fala assim, parece que é tudo um mar de rosa, que a gente está aumentando, mas não é, gente. Se você se permitir mesmo, se desafiar e fizer as coisas direitinho, você vai ver. É uma liberdade. Ser livre para viver é felicidade para mim. É você estar capacitado para viver de acordo com escolhas saudáveis, corretas, entendeu? Hoje, nessa aula, o que nós teremos? Nós teremos por que você está doente, acima do peso, intoxicada, e você verá que a culpa não é sua. Para quem não sabe, o conceito do que é o jejum desintoxicante. Em linhas gerais, o que diferencia, então, de fato? Eu já ouvi falar desse jejum intermitente. Mas o que é esse jejum desintoxicante, Dr. Wesley? Em linhas gerais, é um método que nós criamos, usamos os princípios básicos, né, do jejum associado com uma desintoxicação do corpo. Você vai ter uma limpeza intestinal. Além disso, dessa limpeza, você vai estar associando com uma alimentação low carb e anti-inflamatória. E por trás disso tudo, você vai ter um fortalecimento mental, né, essa centralidade, principalmente porque a gente ensina as pessoas também, a gente passa uma espécie de meditações guiadas para as pessoas e uma comunidade por trás. Então são 4 pilares. Quais são esses pilares? Primeiro, é uma limpeza intestinal prévia. Segundo, uma alimentação low carb anti-inflamatória. Terceiro, uma comunidade por trás, né, te influenciando, uma comunidade por trás, fazendo com que você chegue no seu objetivo final
muito mais simples, de uma maneira próspera e, consequentemente, o seu equilíbrio mental, o seu equilíbrio fazendo as meditações guiadas. Então, dentro do jejum desintoxicante, você tem uma desintoxicação intestinal, você tem um jejum intercalado, é muito importante você fazer o jejum intercalado, a low carb anti-inflamatória, os exercícios físicos, uma superidratação associado com um shot matinal que a gente sempre ensina. Além disso, exclusão de alimentos anti-inflamatórios, meditações e respirações profundas e essa comunidade maravilhosa por trás guiando todo mundo. Quem não me conhece, então deixa eu me apresentar, eu sou a doutora Carla Muriel. Nós estamos aqui 11 anos de formado, você contando quanto tempo? Eu tenho 6 anos de formada e desde que nós nos juntamos, né, amor, há 5 anos a gente tem nos dedicado exclusivamente a estudar o jejum desintoxicante, hoje desintoxicante, né, que a gente aprimorou essa técnica, né? Exatamente, do jejum intermitente. Então, realmente, a gente está muito feliz em passar toda a nossa experiência mastigadinha aqui para vocês. Então, sejam muito bem-vindas. Até porque o nosso propósito aqui, né, nós criamos esse manifesto Livres para Viver, né, levar todos os métodos, informação de qualidade possível, o maior número de pessoas, para que isso atinja assim, o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Agora eu vou contar um pouquinho de história para vocês, que é realmente o porquê que você não é culpado de não ter saúde, porquê que essa medicina no qual nós fomos formados, eu e Wesley, acaba que é uma medicina da doença, não é uma medicina de saúde. Então, eu vou contar uma história, um fato histórico que aconteceu em 1910, no início do século XX. Bom, vou começar primeiro falando de um nome que provavelmente quem já viajou para fora já deve ter ouvido falar, que é o Rockefeller. Inclusive, eles são uma família bem poderosa nos Estados Unidos, tem Rockefeller Center, então é um nome bem famoso, né? Bom, o Rockefeller, ele foi o primeiro bilionário dos Estados Unidos e uma das coisas que fez ele ficar com fortuna foi realmente investimento em petróleo e óleos. O que ele fez? Ele, muito visionário, nessa mesma época, os cientistas descobriram que a partir do petróleo poderia se derivar o plástico e embalagens. Então ele pensou, como eu vou conseguir em grande escala vender essa matéria-prima? Então ele se juntou com o Flexner, que é Abraham Flexner na época, e patrocinou, então ele investiu. O que ele fez? Antigamente nos Estados Unidos existiam muitas faculdades. Existiam faculdades de terapias naturais. Por incrível que pareça, é uma coisa que parece que não existia, né, amor? Então existiam faculdades que mexiam com ervas, que eram bem naturais, eram terapias mais holísticas. E o Rockefeller, pensando lá na frente em oferecer matéria-prima para embalagens, o que ele fez? Ele começou a colocar dinheiro nas faculdades que fossem mais científicas, no campo da farmacologia. Então, faculdades que estivessem ligados a cientistas que estudassem novas drogas, farmacologia. Então, ele simplesmente mudou o modelo de medicina e esse Flexner, ele visitou 155 faculdades de medicina apoiando e fez esse relatório, ficou super famoso. Então, o que aconteceu? As faculdades, em torno de 25, fecharam. As que realmente falavam de curas naturais, chás, homeopatia, foram fechadas porque não tinham investimento e elas não podiam se ligar a um cientista que pesquisava medicamentos porque eles não usavam, era da prevenção. Então aconteceu que historicamente a nossa faculdade do Brasil sempre copia tudo que é dos Estados Unidos, acabou que a gente copiou esse tipo de medicina. Então é medicina que trata doenças, porque ele queria que tratasse mais sintomas, que tratasse mais doenças, que fizesse mais diagnóstico para poder ter a prescrição do remédio e ele conseguir vender mais matéria-prima. Então, infelizmente, acontece que da nossa saúde, historicamente falando, realmente a medicina foi muito manipulada em questão disso. Então, hoje em dia, tanto é que dentro da faculdade eu vivenciei isso, se você fala de vitamina D, que hoje está tão falado, né? Vitamina D, vitamina C, homeopatia, acupuntura, acaba que você até, isso não funciona, quem prescreve isso é charlatão, isso, enfim, acaba que perdeu a credibilidade por causa desse relatório, por causa do investimento. E não só isso, né? Eu percebo, só complementando a fala da Carla, que a medicina atual, ela tem 150 anos. Foi a partir desse relatório que a Carla falou aqui pra gente. O Flexner. E a gente percebe que hoje a medicina, que é essa atual de 150 anos, e existe várias medicina chinesa, tradicional chinesa, que é aquela medicina que você utiliza acupuntura, ayurveda,
medicinas que chegaram bem antes, há muito anos, são medicinas milenares e elas são taxadas de alternativas. E eu questiono, o que é alternativo? É o que chegou agora ou que já existe há muitos anos? E a gente percebe que quando o médico ele gosta, ele olha a pessoa como um todo, utiliza outras metodologias, como a Carla disse, talvez ele é taxado como charlatão, não, porque isso aqui não tem um estudo científico, mas pode ter certeza que quando você utiliza essas medicinas integrativas, você tem muita mais assertividade. E se o seu corpo está intoxicado, tem algum motivo. Então não é à toa que a aula de hoje é Missão Detox. A gente vai falar também dos alimentos que intoxicam. As pegadinhas da indústria, que a gente sempre fala nas nossas lives, né, amor? Exato. Além disso, a pirâmide alimentar atual, ou seja, aquela que nos ensinaram na faculdade, enfim, no colégio, no primário, e a recomendada, vocês vão ver aqui como existe uma diferença brutal nessa pirâmide e, claro, vocês vão perceber que, caramba, como é que realmente enganaram a gente, né? E nós vamos te dar todo o apoio, estrutura, conhecimento e realmente entender que existe saúde plena, vida em abundância através dos nossos métodos. E além de testar em mim, né, o próprio jejum, ser praticante de jejum há anos, eu também testei e criei várias receitas que entram no nosso protocolo. Então também eu tive esse tempinho, esse carinho para poder testar receitas gostosas. Quem passa, imagina, né, que jejum é passar fome, então é que realmente não entende o que é o jejum desintoxicante, que vai muito além disso. E eu vou mostrar isso para vocês nesse modelo de medicina atual. Eu vou mostrar o iceberg aqui, por favor, coloca na tela pra gente. Olha só que interessante, o modelo atual, o modelo exatamente atual de medicina é simplesmente você enxugar gelo. Olha a pontinha do iceberg. Olha essa pontinha do iceberg. Você tem dores crônicas, você tem obesidade. Se a pessoa tem sintomas de ansiedade, diabetes, hipertensão, olha como isso o médico só vai enxergar essa parte. Então, se você vai no médico, você vai lá, estou depressiva, eu tenho alergias pelo meu corpo, estou hipertensa, eu tenho diabetes tipo 2. É simplesmente algo errado que aconteceu no seu corpo. Com certeza o seu estilo de vida está inadequado. Mas, voltando para o slide lá, o médico integrativo, o médico que olha a pessoa como um todo, ele tem que ter a percepção que, com certeza, o que está faltando talvez é uma alimentação inadequada, acompanhando ali, gerenciamento do sono, o sedentarismo, o excesso de açúcar, o gerenciamento do estresse, exposição de toxinas, o intestino permeável, pensamentos negativos, a falta de espiritualidades. Então, se o médico consegue perceber isso e consegue, de fato, estar orientando a pessoa, de fato, a estar ajustando, não só isso, mas excluindo a parte da medicação, olha só muitas vezes o que acontece, próximo slide para a gente ver aqui. O que a medicina atual faz? Só enxuga gelo, só remedia, só vai na pontinha do iceberg, não vai na raiz do problema. A raiz do problema está lá. Muitas vezes a alimentação inadequada, o seu gerenciamento do seu estresse, o seu sono. Você já parou para se perguntar como é que está o seu sono, a sua alimentação? Como é que está a sua questão da sua espiritualidade, os seus pensamentos? Como você está fazendo isso? Quando você chega no médico e ele só prescreve remédio, você já se questionou se isso é o caminho correto? Esse é o caminho realmente que nos ensinaram. Eu, como médico, eu vivenciei esse lado. Mas tudo isso foi construído através de uma medicina tratadora de doenças. Não é uma medicina que vai lá na prevenção ou na raiz do problema. E, consequentemente, as pessoas estão cada vez mais doentes, as pessoas cada vez mais intoxicadas e as pessoas cada vez tomando remédio, e não é à toa que existe uma farmácia em cada esquina. E cada vez mais doentes, né? Isso que é o mais incrível, porque se realmente remédio funcionasse, gente, não teria tantas pessoas doentes. E eu vi uma vez do Dr. Ray Ribeiro, que já trabalhou, ele fala que até é um arrependimento dele, mas ele já trabalhou numa fábrica que criava novos remédios. Ele falou que a lei deles é o seguinte, o lema deles é o seguinte: criar um remédio que não mata ninguém, porque dá processo, e criar um remédio que não cure ninguém, porque dá prejuízo. É aquele remédio que a pessoa vai tomar
pro resto da vida. É o captopril da vida. Que remédio mais que as pessoas... Elas casam, dura mais que casamento, porque hoje em dia casamento nem dura tanto assim, né? A pessoa começa a tomar ali por volta dos 30, 40 anos e, enfim, e só começa vai a tomar... adicionando o remédio. Então, assim, às vezes a pessoa chega lá na clínica, tá tomando 6, 7 remédios, nem ela mais sabe Para que serve. Para que serve. Então, realmente isso, gente, remédio não é a solução. O seu corpo não está doente por falta de remédio, ele está doente por falta de nutrientes, por falta de hidratação, por falta de um estilo de vida, que é o que a gente quer proporcionar aqui para vocês. Esse conhecimento para vocês não precisarem mais gastar dinheiro em farmácia, fazer compra em farmácia. Então, realmente, isso é super possível. Pode parecer que, meu Deus, muito bom para ser verdade, gente, mas não é, tá bom? E assim, na faculdade, né, a gente é proibido falar de cura. Nós somos proibidos de falar de prevenção e nós somos proibidos falar realmente o que é gestão da saúde. Hoje a gente percebe que não existe um modelo de saúde, existe um modelo de doença. Já parou para pensar? Existe um modelo de doença. Então aquele iceberg que eu mostrei, ele retrata muito bem o que é aquele modelo. Então a pessoa chega com um sintoma, ele vai lá, sai, simplesmente ali, ó, eu estou com diabetes tipo 2. Né? Dá-lhe remédio, ninguém toma fala. Toma lá, um glifage. Eu estou ali hipertensa, tomo um antihipertensivo. Câncer, quimioterapia, obesidade, remédio para obesidade, para emagrecer. E não vai na raiz do problema. A gente percebe que isso não é o caminho correto. E eu percebo que, por exemplo, num posto de saúde, pessoal, eu já trabalhei em posto de saúde, a Carla também. Boa parte dos médicos jovens que iniciam trabalham num posto de saúde. Você já tem uma caixa, isso acontece, tá? Você já tem uma caixa com os carimbos dos remédios prontos. É verdade. Então, a paciente chega lá, ele chega lá, eu tô com dor de garganta, amoxicilina, já tá carimbado. Eu tô aqui com diabetes, glifage, hipertensão, toma um diurético, já tá o carimbo ali. Dor, anti-inflamatório. Uma série de coisas a gente percebe que como é que essa medicina ela é muito cara crachá e só trata os sintomas. A gente quer mudar esse paradigma na cabeça de vocês. A gente contextualizou toda essa história desse relatório Flexer para vocês perceberem que nós também fomos vítimas disso. E boa parte dos médicos também são vítimas disso. Porque o ensino foi mudado. Já existia uma medicina preventiva, já existia uma medicina que já utilizava plantas fitoterápicos. E hoje a gente percebe que os médicos que prescrevem isso têm uma chance muito maior de curar os seus pacientes e, claro, associar uma série de hábitos de vida para que eles consigam ter cada vez mais saúde. Eu quero aproveitar e mostrar aqui para vocês, ó, indústria do açúcar manipulou a ciência como fez com a do tabaco. O que acontece, pessoal? A indústria alimentícia é muito forte. Eles investem muito dinheiro. Então, o que eles fizeram? Isso aí já saiu em vários jornais. Eles simplesmente pagam um cientista para duas coisas. Pôr em dúvida estudos que saem contra o açúcar, falando que o açúcar causa infarto, diabetes, AVC. Então, ele pega cientistas renomados, paga um valor muito alto para pôr em dúvida esses estudos sérios. E ele também burla estudos para poder aliviar o lado deles. Então, realmente, como fez com a do tabaco. Por exemplo, aqui, ó, indústria mascarou estudos sobre malefícios do estudo há 50 anos. Então, assim, gente, e diversas vezes a gente recebe assim, doutora, saiu esse estudo que jejum causa diabetes. Gente, infelizmente, até estudos considerados sérios, não dá para confiar 100%, porque sempre tem interesse por trás. Então, esse slide que apareceu aí, que fala assim, que o que eles fizeram? Ajudaram a transferir a culpa nas doenças coronarianas, do açúcar para as gorduras. Por isso que vem o mito do colesterol. Quem nunca ouviu falar, eu não posso comer mais que 3 ovos por dia, porque a gema pode aumentar meu colesterol. Gente, isso é culpa da indústria do açúcar, que colocou a culpa no colesterol do ovo, por exemplo. Então não se pode, não posso comer um abacate inteiro. Então colocou que a culpa de todas as doenças, diabetes, hipertensão, infarto, AVC, gordura no fígado, como fosse simplesmente pelo colesterol alto, sendo que no fim a gente sabe, né, gente? Com certeza são os carboidratos refinados o que fazem aumentar as doenças cardiovasculares. Então, eu costumo dizer, esse mito do colesterol, pegando o gancho da Carla, simplesmente é o mocinho que foi pego na cena do crime para ajudar alguma coisa ali. Então, assim, colesterol aumentado, quando eu vejo,
lá nos meus pacientes, eu percebo que ou é resistência insulínica, ou o paciente ele está ali uma alimentação rica em carboidratos, ou o paciente tem excesso de peso, está obeso, mas não necessariamente quer dizer que está relacionado exclusivamente com comer gordura, vamos dizer assim. O que está relacionado com isso são os carboidratos. Sempre colocar o vilão as gorduras. Claro que a gordura trans, as gorduras hidrogenadas são gorduras que fazem muito mal, mas eu tenho certeza que o público aqui de casa muitas vezes já deixou de comer ovo, abacate, castanhas, imaginando que isso poderia aumentar o colesterol ou muitas vezes que vai te engordar. A legislação brasileira tolera a presença de pelos, de rato, inseto e até areia nos alimentos industrializados. Ainda que fala, não se assuste, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa determina um limite considerado inofensivo para esse tipo de material. Então assim, gente, só para vocês entenderem, olha só. O número de fragmentos de inseto admissível, ou seja, o que é permitido pela Anvisa, 10 fragmentos em 100 gramas de extrato de tomate ketchup. Você já deve ter visto, né? Eu já vi há um tempo vídeos circulando que a pessoa abre um extrato de tomate e tem um pedaço de pelo de rato. Isso é real, isso não é mentira não. Olha aqui. Permite até 75 fragmentos de insetos em farinha de trigo, 60 fragmentos de café torrado e moído, 300 em chá de menta hortelã. Então, também pode haver pelos de roedor, fungo, ácaros, mortos, areia, dependendo da qualidade do produto. Então, gente, por isso que eu falo, como fica na esteira lá a produção desses alimentos industrializados, é permitido até ter pedaços de inseto, de pelo lá dentro. Então, realmente, gente, isso não é possível que alguém queira continuar consumindo sabendo que vai dar pro seu filho pedaço de rato. Isso não entra na minha cabeça. Por isso que a gente defende a comida de verdade, a alimentação da natureza, sem pacotinho, sem industrializado, sem esse processo de refino que acaba estragando toda a comida, né? Vamos ver agora a base da pirâmide alimentar. Essa base que é ensinado nos colégios e nas faculdades. No qual nós aprendemos, Eu né? aprendi isso. Olha ali, olha a base da pirâmide alimentar. O que vocês possam estar vendo ali, né? A base são os carboidratos que ali, pães, ou seja, tudo que possivelmente foi ensinado para vocês terem energia, né? Ali em cima é permitido até um pouco de doce, é permitido ali, óleos vegetais, e não faz sentido. Olha a diferença dessa pirâmide alimentar para a pirâmide alimentar, que é o que é recomendado. Então, grave essa base da pirâmide alimentar atual. O brasileiro, em média, ele consome 70% de carboidratos. Vou dar um exemplo clássico aqui de como é o café da manhã do brasileiro. Como é que é? É um pãozinho, café com leite. Um ou dois. Um pãozinho com manteiga, um café com leite e açúcar. Chega no meio da manhã, é ensinado a pessoa comer uma fruta, porque tem que comer de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo. E chega meio-dia, a pessoa bate lá aquele prato de arroz com feijão. Ok, arroz e feijão é saudável, mas a quantidade, muitas vezes, que a pessoa consome não é a quantidade que é o ideal para quem quer emagrecer. Até que o almoço do brasileiro é legal, né? Eu acho que é interessante, mas esses intervalos, que é café da manhã, lanche da tarde, janta, e você vai ver que a quantidade é uma quantidade absurda, que é uma quantidade de 70% de carboidratos, mais ou menos ali uns 15 a 20% ali de proteínas e o resto de gordura. Aí as pessoas se questionam, nossa, estou acima do peso, nossa, estou diabético, estou hipertenso. Tudo tem uma causa, por o consumo inadequado de carboidratos. Aí você começa a perceber que existe uma metodologia, ou existe um cardápio diferente, existe uma pirâmide diferente. Vamos colocar a pirâmide atual para as pessoas verem? E qual que é o problema dessa alimentação em excesso de carboidrato? Acontece que você está mandando muita energia para o seu corpo, você não gasta essa energia. Nem se você fosse maratonista, você ia gastar tanta energia que você coloca. E o pessoal chega e fala assim, mas doutor, eu estou comendo pão integral com peito de peru. Que mais o pessoal fala? Eu estou comendo a barrinha de cereal no meio da manhã, eu troquei o refrigerante pelo suco. Gente, está fazendo tudo errado. Por isso que você não está emagrecendo, por isso que você não está tendo saúde. Olha a diferença dessa base da pirâmide saudável. Isso é comida de verdade, colorida. Isso é comida de verdade. Perceba, olha ali. Frutas, vegetais, na verdade ele é a base ali, vegetais mais low carb. Percebe que
você também tem proteínas, tem oleaginosas, você tem gorduras boas, gorduras ali que vai te dar maior saciedade, vai nutrir o seu corpo. Olha só, vou mostrar um esqueminha de como tudo começou. Coloca lá, olha lá. A era paleolítica, o alto valor de proteínas e fibras. Então, assim, vamos colocar os homens das cavernas, né? Eles comiam mais proteínas, eles caçavam, passavam tempos de jejum. E depois começou a revolução da agricultura, a invenção ali, diluição do amido da proteína, e depois a revolução industrial, refino a granel, o processamento do açúcar, o processamento da farinha, do óleo, ou seja, tudo ficou refinado. Perdeu o valor nutricional. Então, o que era comida de verdade virou uma coisa ultraprocessada e refinada. Aí eu te falo, qual que é o valor nutricional disso? Qual é o valor nutricional que você coloca na sua vida em relação aos alimentos? Pare e pense o que você está fazendo com a sua saúde em relação à alimentação. Eu queria saber daquela pirâmide recomendada, o que você come daquela pirâmide recomendada? O que você consome ao longo do seu dia a dia? O que dessa pirâmide recomendada, se você está nessa pirâmide aqui, eu tenho certeza que você tem muito mais saúde. Agora, se você está naquela pirâmide anterior, essa aqui, a base comendo carboidratos refinados, farináceos, comendo ali pães, bolachas, você está fadado a ser diabético e ser fadado a desenvolver uma resistência insulínica e todos os problemas, gordura no fígado, hipertensão, síndrome do ovário policístico. Vamos falar um pouquinho da como a indústria te engana. A gente vai colocar um slide aí. Esse aqui, gente, esse produto aqui tá na gôndola e ele é 100% integral. Então, grãos e castanhas, ele assim, era um dos mais fofinhos lá, porque eu vejo que todo mundo que vai comprar pão, a primeira coisa que faz é aperta o pão. Eu percebi lá na hora que eu fui pegar. Esse aqui eu fiz a mesma coisa. Eu fui lá e apertei esse aqui, era um dos mais fofinhos. Agora, olha os ingredientes aqui com a gente. Olha só. Verifica aqui com a gente os ingredientes e percebam. Farinha de trigo integral. E um detalhe importante que vocês precisam entender, quando você pega um rótulo para ler, o primeiro ingrediente é o que mais tem. Então, ele é do maior para o menor. Então, às vezes, por exemplo, aqui, o grão de aveia, farinha de linhaça e castanha do Pará, que são ingredientes bons, ele é o último da lista. Às vezes, ele é 1% do ingrediente. E a farinha de trigo integral pode ser 80%. Então, realmente, quando vocês pegarem um rótulo para ler, vocês precisam olhar. Os primeiros ingredientes é o que mais tem. E assim, começou a falar nome difícil. Tem mais de 5C, gente, esquece, não é saudável. Então, continuando lendo aí, amor. E o mais interessante, olha só, vem cá, passa aqui pra gente, pra eu mostrar pro pessoal aqui. Como é que a indústria ela manipula as questões? Ele vai colocar simplesmente letras maiores, o que chama atenção. Por exemplo, quando eu leio aqui, grãos e castanhas 100% integral, sem conservantes artificiais. São letras maiores aqui, chamativas. Perfeito? E o que acontece? Quando eu leio isso aqui, é uma propaganda. A pessoa vai ler e vai falar assim, caramba, então é saudável, porque é integral, porque tem sementes, são coisas que chamam a atenção. E tudo natural, escreve tudo natural. Está tudo escrito aqui, tudo natural. Mas simplesmente a pessoa não foi ensinada a ler rótulo. E o rótulo, volta lá no rótulo. Tem que andar com lupa. Tem que andar com lupa, porque, como a Carla disse, é pequenininho, você não consegue ler. E tem um monte de coisa ali, óleo vegetal de soja. Começa falando, glúten, farinha de trigo. Farinha de trigo, o glúten. Então, por exemplo, esse aqui eu peguei, é como se fosse um achocolatado, né? Um achocolatado zero açúcar sem lactose indicado para diabético. É uma marca que faz muita coisa para diabético, então fiz questão de pegar esse. Já tá na tela pro pessoal ver. Olha o primeiro ingrediente. Fala aí, amor. Esse primeiro ingrediente é a maltodextrina. O que é esses raio de maltodextrina? É um açúcar disfarçado. É um açúcar que eles colocaram outro nome. Simplesmente é um açúcar que está intoxicando e fazendo você, dependendo da quantidade que você consome, se tornar diabético. Então, vocês prometem pra gente que vocês não vão cair mais nessa pegadinha na indústria? Vocês sabem a verdade. Agora o Wesley vai explicar uma parte bem bacana aqui, que são as causas das doenças. Mas antes de mais nada, eu quero aqui que vocês coloquem hashtags livres para viver. Eu quero todo mundo aderindo a esse nosso movimento livres para viver, hashtag livres para viver. Vai subindo essa hashtag aí para todo mundo, porque
eu não quero ser mais refém da indústria, vocês também não querem ser mais refém da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica. Mediante todas essas informações, agora a gente vai ensinar para vocês qual é a origem, as causas das doenças. Um slide na tela para as pessoas perceberem como é que é, verem como é que é. Perfeito. Eu coloquei de uma maneira didática, coloquei de uma maneira simplória para vocês entenderem qual é as causas das doenças. Então, primeiro, desnutrição. Quando fala-se de desnutrição, não é simplesmente você por falta de comida em si. Existe muitas pessoas que estão acima do peso, que são obesas, que estão desnutridas, que estão acima do peso, que são pessoas que estão faltando macro e micronutrientes. Então, voltando lá, uma das principais causas, acompanha ali, desnutrição. Então, está faltando macro e micronutrientes. Drogas e medicamentos. Nossa, mas o que é isso? É aquele remédio que você toma para diabetes, é aquele remédio que você toma para hipertensão, aquele remédio que você toma para síndrome do ovário policístico, geralmente é os anticoncepcionais, aquele remédio que você toma para depressão, para ansiedade, aquele remédio que você toma para dormir, isso tem algum efeito colateral e você já conseguiu viver sem, você não consegue se livrar deles. Então isso é uma das principais causas de adoecimento. Outra causa é a questão do estresse. Hoje, quem não está estressado? Quem não vive um modo de acelerado, um modo no qual as pessoas estão cada vez mais com pensamento acelerado, pessoas que não conseguem gerenciar esse estresse e, sem dúvida, é uma porta de entrada para as doenças. Toxinas. Quando a gente fala de toxinas aqui, são toxinas de uma maneira geral, todas essas que a gente acabou de citar para vocês, o açúcar, o excesso de industrializados, não só a parte da alimentação, mas tudo que envolve essa parte de intoxicação voltado para os produtos alimentícios. Existe a diferença entre comida de verdade e produto alimentício. Comida de verdade, a questão de você comer comida de verdade, muitas vezes as pessoas questionam para a gente, mas será que eu consigo comer algo sem agrotóxico? Eu consigo comer algo que não tenha uma manipulação? Claro que você consegue. É difícil? Dá para viver? É difícil você tirar tudo que é industrializado? É difícil você conseguir tirar tudo que é os agrotóxicos? Claro que é difícil, mas a gente quer mostrar para vocês que existe um caminho que é muito mais simples. É um caminho de você comer comida de verdade e tentar ao máximo minimizar tudo que tem os efeitos de agrotóxicos e de toxinas. E, é claro, as infecções e infestações. Então, essa aqui é uma maneira didática que eu tentei explicar para vocês. Desnutrição, drogas e medicamento, estresse, toxinas e infecções. Hoje, claro, vivemos uma pandemia de Covid, muitas e muitas pessoas falecendo, mas, claro, que a gente percebe que boa parte das pessoas, por qualquer tipo de infecção, infestações, o que seja, o sistema imunológico está comprometido. Mas se o sistema imunológico está comprometido, com certeza está faltando macro e micronutrientes, está faltando a nutrição, está faltando você ali alinhar o que você come, o que você pensa e gerenciar o seu estresse. Repare, se você tem esses sintomas aqui, pode ser o início ou, é claro, você já está totalmente intoxicada. Mas olha só, enxaqueca e dor de cabeça, que é praticamente a mesma coisa, né? Desejo por açúcares, falta de energia, depois a gente vai falar do papel do intestino, inchaço e gases, né? Acne, a sua pele cheia de espinhas, constipação crônica, azia, refluxo, a pessoa está irritada, retenção hídrica, dermatites, manchas pelo corpo, articulares, dores articulares, cansaço matinal. Com certeza a pessoa tem sinais e sintomas de intoxicação. E é muito importante a pessoa perceber que não é um sintoma, às vezes a pessoa tem todos esses sintomas e infelizmente a pessoa está intoxicada e não percebe. Muitas vezes acha que é questão da idade ou questão da genética por si só. Mas eu quero falar também o papel da importância do papel do intestino. Então, o principal chave do nosso intestino é a chave
Próxima imagem, a chave do emagrecimento. A chave que o intestino é peça-chave para que as pessoas emagreçam. Segundo ponto, 95% das doenças elas começam e terminam no intestino. É uma barreira contra doenças autoimunes e é considerado nosso segundo cérebro. Vamos esmiuçar um pouquinho mais enquanto o pessoal prepara aqui. Chave do emagrecimento. Pessoas e pessoinhas aqui que estão nos escutando, não se esqueçam, se você não consegue emagrecer, sem dúvida, o seu intestino tem algo de errado com ele. Outro ponto, qualquer doença, seja ela doença autoimune, qualquer uma, o intestino tem um impacto nele. Outro ponto, que é a questão da barreira de autoimunidade. A nossa primeira barreira, todas as doenças autoimunes, sejam ela dermatite atópica, seja ela psoríase, tireoidite de Hashimoto, qualquer uma tem origem a nível de intestino. Não só isso também, ele é nosso segundo cérebro. Ah, isso aí, doutor, já ouviu falar que o intestino é nosso segundo cérebro. É legal, porque ali nós produzimos neurotransmissores, serotonina, você produz noradrenalina, você produz principalmente a serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade e, consequentemente, pessoas que não têm o intestino saudável não são tão felizes, têm mau humor, uma série de situações. E essa coisa de intestino, de ser nosso segundo cérebro, é tão evidente. Quem nunca se pegou nessa situação de fazer uma prova ou vai tirar carteira, está extremamente nervoso? O primeiro pensamento, a primeira coisa que passa, o primeiro sintoma que você sente ali, um frio na barriga, às vezes você pode ter um desarranjo intestinal. Então, é a comunicação cérebro-intestino. Então, é muito importante. Vamos mostrar aqui para as pessoas perceberem, está legendado, e abre a tela para vocês verem a importância de vocês realizarem. Ou significa as características do intestino. O intestino, em seu aspecto geral, pode apresentar diversas configurações. O intestino que é considerado mais limpo é o intestino de um bebê recém-nascido. À medida que a idade avança, pode-se dizer que o estado do intestino piora. Neste fato, os alimentos consumidos têm uma correlação íntima, as bebidas também têm correlação. Agora gostaria de apresentar um vídeo. As variações do estado do intestino. Bom, a primeira imagem é de um intestino de uma pessoa de 90 anos. Apesar dos 90 anos, o intestino mostra-se flexível, tem coloração e não apresenta muitas pregas. E não parece endurecido. Tem um aspecto extremamente bom. Ao introduzir o ar através do endoscópio, agora observe esta pessoa. Parece um queijo suíço. Viu que tem várias bolsas? As saliências são preenchidas com fezes. Algumas pessoas permanecem assim por 1 ou 2 meses, sem tomarem nenhuma providência. Quando isso acontece, começam a proliferar muitas bactérias, causando febres e fazendo surgir inflamações do tipo diverticulite ou apendicites, e geram a necessidade de uma cirurgia. No caso dessa pessoa, percebe-se que está muito mal. É um intestino escuro, com fezes bem engrudadas. Essa pessoa é muito jovem, tem um rosto lindo, mas seu intestino está sujo. Se no interior do intestino há acúmulo de fezes, inúmeros componentes químicos e cancerígenos começam a surgir. Se o ambiente interno do intestino se tornar desfavorável, surgem o pólipo e o câncer. Esses elementos são absorvidos pelo sangue e circulam pelo organismo. Neste estágio, a possibilidade de se contrair câncer de mama ou próstata. Nos Estados Unidos, as pessoas que tiveram câncer de mama fazem exames do intestino grosso, e quem teve câncer do intestino grosso fazem exames de câncer de mama ou próstata. Elas têm facilidades para a doença. Por isso se recomenda um bom
processo preventivo. É surpreendente, mas há uma relação, não é? Tudo está relacionado. Enfim, se as pessoas não Percebam só, então vocês perceberam a importância do intestino. Ele deu um exemplo ali de intestino que a pessoa que não tem um intestino saudável, ele está acumulando fezes ali e gerando toxinas. Isso aí pode ser a porta de entrada de várias patologias. Uma delas é o câncer, uma delas é doenças autoimunes. Olha como é importante o intestino estar saudável. E todas essas pessoas que têm o intestino intoxicado têm origem alimentar, seja por alimentos processados industrializados ou excesso de laxantes ou pessoas que consomem medicações que, consequentemente, travam seu intestino e, infelizmente, a pessoa não consegue eliminar. Então, a pessoa faz uso de alimentos que não são alimentos que têm fibras, ou seja, alimentos que são calorias vazias, pobres em fibras e, consequentemente, a pessoa está cada vez mais intoxicada e esse acúmulo de toxinas gera mais danos no seu intestino e esse acúmulo de toxinas gera mais produção de endotoxinas e, consequentemente, você está adoecendo aos poucos. E não é à toa que existe uma pandemia de obesidade, pessoas cada vez mais doentes com número elevado de câncer no Brasil e no mundo. A gente vai esmiuçar mais o intestino na segunda aula, né? E você vai entender de onde que surge a sua doença autoimune, de onde que surge o seu excesso de peso, o seu hipotiroidismo, porque a saúde começa e termina no intestino. Então, é muito importante você entender como que está o seu intestino, como que é seu hábito intestinal. Mulheres geralmente têm o intestino um pouco mais travado, só vai 2, 3 vezes, às vezes usando laxante, que realmente isso a gente não indica, que acaba que você acostuma seu intestino, mas as mulheres querem se sentir livre daquela sensação de inchaço, mas mudando a alimentação, praticando atividade física, bebendo bastante água, você consegue normalizar o seu intestino. Então a gente está aqui para poder mostrar o caminho da saúde, como é que você pode chegar nessa plenitude. Para mim, o jejum, ele é prosperidade. O que quer dizer isso? Investir na saúde é o seu primeiro pilar de todo o resto. Por que eu estou te falando isso? Você consegue ser próspero se você não tem saúde? Você consegue ter um bom relacionamento familiar se você não tem boa saúde? Você consegue ser um bom pai se você não tem saúde? Tudo está interligado. Então, para mim, jejum é sinal de prosperidade. Eu falo com total segurança que o jejum, a partir do momento que eu comecei a fazer isso na minha vida, eu me tornei uma pessoa, o melhor marido, o melhor médico, o melhor líder ali, principalmente das minhas colaboradoras, e, consequentemente, tudo fluiu para uma prosperidade, para que tudo realmente eu consiga ter o melhor que eu consegui nessa vida. Então, para mim, o jejum, sendo prosperidade, é algo que faz toda a diferença. Não se esqueçam que a saúde envolve, sem dúvida, essa questão desse pilar fundamental que é o jejum. Sem saúde, você não consegue os outros pilares e você não consegue ser tudo que você merece ser e tudo que Deus desempenhou para você ser sua imagem e, sem dúvida, algo importante para você desempenhar na sua vida. Eu percebi isso, que tudo começa na saúde. Quando eu não tinha saúde, o meu maior foco era ter saúde. Então, eu perdia tempo tendo saúde, dinheiro tendo saúde. Quando eu virei essa chave e consegui ser saudável, meu foco mudou. Agora era a parte profissional. Então, às vezes, você está deixando a parte profissional de lado, outros focos da sua vida, porque você ainda está buscando a saúde, está correndo ainda atrás da saúde. Quando você tiver saúde, você vai estar tão bem, com a cabeça tão boa, para buscar outras coisas, para ser próspera, que você vai ver que faz toda a diferença. A gente tem alunas que realmente mudou, melhorou a questão de trabalho, foi promovida, abriu um novo negócio, porque a saúde já estava plena, o corpo estava bem. E quando o corpo está bem, a mente está bem também, a gente consegue prosperar muito melhor. Então, esse 11º pilar realmente é muito importante. E se vocês entenderem como isso funciona, vocês vão ver a diferença na vida de vocês. Gente, não é à toa que quando a gente começou a criar nossa comunidade, virou um milagre do jejum. A palavra pode até parecer muita prepotência, mas quem vive entende o porquê essa milagre. E todo mundo faz o mesmo comentário. Agora eu entendo, realmente é um milagre. Eu não conseguia ficar sem açúcar, eu não conseguia emagrecer, eu não conseguia dormir direito, eu não conseguia ter energia para brincar com os meus filhos.
E a pessoa realmente, quando coloca o corpo em equilíbrio, a mente em equilíbrio, ela tem um verdadeiro milagre. Então, o milagre do jejum realmente surgiu por isso, né, amor? Pessoal, é muito, muito importante que vocês façam esse desafio. É muito importante. Como a Carla disse, você pode fazer individual ou em casal. A gente preparou esse material para você. E esse material tá ali que outras pessoas de outras turmas que fizeram e tiveram resultados incríveis. E cada dia tem um desafio. O desafio do dia 2, desafio do dia 3, desafio do dia 4. São 7 dias de desafio junto com os cardápios que a gente está passando para vocês, com os horários de jejum, com o que quebrar, o tempo que você vai ficar, o shot matinal e também as meditações. Então é muito completo. Só com esse material que a gente entregou para vocês já dá para dar uma transformação incrível, as pessoas já vendo essa transformação. E depois, lá para sexta-feira, eu já quero ver todo mundo dando seu depoimento. Eu me transformei, eu estou com mais energia, estou com mais disposição. Meu intestino voltou a funcionar com essas simples mudanças que para algumas pessoas pode parecer milagre, ou para algumas pessoas pode parecer que nossa, eu não sabia que esses detalhes faziam toda a diferença. A aula 2 vamos falar de inflamação zero. Vamos falar mais especificamente a respeito de jejum, vamos falar de resistência insulínica, vamos falar do que realmente você possa começar a fazer já para ter essa mudança, essa transformação. E também uma maneira de você acelerar mais o seu metabolismo. E melhorar os exames em até 10 vezes de forma natural e saudável. Tem muita gente que chega e fala, meus exames são todos bagunçados. Então, realmente, essa é a forma. Eu tinha síndrome do ovário policístico, eu estava acima do peso, eu tinha amenorreia, que é quando você não menstrua, e nenhum médico conseguia entender o que tinha. Quando eu mudei minha alimentação, meu estilo de vida, tudo se normalizou como se fosse mágica. Então, se você quer melhorar os seus exames, os seus sintomas, não importa o diagnóstico que você tenha ganhado, você vai se livrar dele se você seguir todos esses passos que a gente está dando. Não se esqueça que vocês têm que fazer parte dessa transformação e estar do outro lado da ponte. Lembra daquela ponte que a gente mostrou no início? Venha junto com a gente e a gente vai mostrar para você esse caminho de transformação. Essa foi a primeira aula e já comece a colocar em prática. Lembre-se que todo o material que a gente preparou para vocês é com muito carinho, com muito amor e já começa essa transformação. O material está incrível. Quem não recebeu vai receber o quiz de toxicidez, as meditações, vai receber o desafio de casal, o detox simplificado, tudo preparado com muito carinho, muito amor para vocês conseguirem já dar o primeiro passo. Exatamente. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Então, grande beijo, uma ótima noite e até mais. Até mais. Tchau, tchau.